Deus, obrigada. Joneudo, cadê o Joneudo? O Joneudo está conectando aí. ainda. Aham. Tá aparecendo. Mas que bom, a turma, ó, vocês já estão quantos anos reunidos? Já tem muito tempo, né, Ronaldo? 7 anos. Rodolfo, tem 7 anos que nós nos reunimos. Desde o dia que nós estivemos a primeira vez no Ensinando de Sião. 2012, eu e Cecília, particularmente, né? E aí foram se agregando vários irmãos nas nossas reuniões de Shabat, na sexta-noite, né? E hoje somos... eu perdi até a conta quantos nós somos. Mais ou menos uns 45. Uns 45, 50 pessoas. Com as crianças, né? Olha, pra você ver. Shalom, que shalom. Beleza. Shalom, tudo bem? Jonildo, tudo jóia? Que bom, que joia. Nossa, que felicidade, gente. Beth, Francisco. Ah, que legal. Shalom. Pessoal, é engraçado, né? Nós começamos, né, a fazer as aulinhas das crianças, né? Tá eu e minha esposa aqui todos Shabats. Mas que coisa, assim, precisou de ter uma situação dessa, né? Uma paralisação total para a gente ter essa abertura, porque igual eu falei com minha esposa, eu não tenho coragem mais de deixar essas lives com as crianças, porque é tão abençoador ver todos vocês aí, a gente fica muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz. O Ministério também, com toda certeza, porque acabou sendo uma grande desculpa para a gente encontrar de fato, né? Exatamente. Já que não podemos estar presente, né? Quer dizer, um pouco da distância também nos atrapalha, mas eu acho que eu, por exemplo, sou professor universitário, né? Então, tenho passado aqui as noites aqui nesse escritório aqui e assim é impressionante assim como que a tecnologia tem ajudado nesse tempo, porque eu não parei em momento nenhum, né? A universidade que eu dou aula continuou automaticamente e assim pudemos estar ministrando, né? E assim é muito interessante, porque a gente pode estar junto de vocês. Eu achei muito boa a ideia, viu, Ronaldo? A gente pode marcar mais encontros, tá? Dependendo um pouco da disponibilidade, porque acaba que a gente tem os afazeres, né? Então acaba muita coisa, mas eu acho que esses bate-papos são excelentes, Eu creio que vão perseverar, viu? Eu também creio, sabe? Eu acho que vai ser muito legal. E vamos dar só mais um tempinho, né? O pessoal ir entrando, né? Mas a escola shabática, com toda certeza, nós vamos continuar. Falei com o Rabino Marcelo, falei, eu não tenho coragem de deixar esses rostinhos, essas criancinhas tão lindas aí. E está sendo muito abençoador. Os menininhos estão apaixonados, assim, minha esposa também está participando muito. Então é muito gostoso vê-los. Muito bom. A escola Shabbat vai continuar com as crianças. Muito bom, muito bom. Está faltando bastante gente ainda, mas acho que nem todos têm, às vezes, a disponibilidade, né? O Paulo César entrou agora, Paulo e Marília. Bem-vindos, Paulo e Marília. Estão ocultos aí. Paulo e Marília, eles são de uma igreja aqui em Uberlândia, eles têm celebrado as festas, têm acompanhado os vídeos do Ensinando de Sião. Que legal. Levado essa mensagem da restauração aí para a comunidade cristã de Uberlândia também. Que ótimo, que bênção, que bênção. Pessoal, assim, eu conversei um pouco com o Ronaldo, né, antes de começarmos. Nós temos, assim, muitas coisas para dizer, né, em pouco tempo para a gente passar. Eu gostaria muito, assim, de deixar sempre aberto, porque como se diz, minha formação é professor, né? Então, a minha função é essa, de dialogar, de esclarecer dúvidas. Eu, assim, queria me colocar à inteira disposição de vocês nesses períodos para a gente discutir, tirar dúvidas a respeito da visão, né? Às vezes tem coisas aí que a gente, às vezes não tem condição de perguntar, e às vezes, assim, eu estou aqui à disposição. Eu vou começar falando sobre algumas questões a respeito, principalmente do Ministério, né? O Ronaldo me pediu para abordar alguns assuntos também, mas eu acho que, pelo menos nesse primeiro encontro, né, já profetizando que vai ser, haverão outros, né? Amém! Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente estar esclarecendo dúvidas, né, tirando aí qualquer dúvida que possa existir.
Nós estamos aí, pessoal, com o nosso congresso, né, o nosso congresso da restauração, que aconteceria agora no Semana Santa, né? Mas não pôde acontecer, e nós vamos abordar agora no final, em outubro. Então, assim, aqueles que puderem estar conosco, né, Ronaldo? Vocês já estarão aí, aqueles que puderem, será uma grande alegria poder estar com vocês aqui, porque o assunto que nós vamos tratar esse congresso, pessoal, vai ser de grandiosíssima importância, né? Possivelmente vai ser o primeiro assunto que o Ministério Ensinando de Sião traz a respeito da importância da igreja em meio a toda a redenção de Israel, que é algo assim muito importante, é algo muito profético, e é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouco também, né? Abordando também outros assuntos, caso queiram discutir, tirar dúvidas, vocês podem levantar a mão em todo o tempo. Perfeito, fique à vontade. Tá. É muito importante, pessoal, a participação da igreja como um todo. O Ministério Ensinando de Sião, né, há 22 anos, ele passa uma mensagem dentro de um invólucro judaico. Por quê? Existe uma herança judaica na casa. Né? E em respeito a essa herança, o Ministério tem todo esse formato judaico, porque somos judeus, temos descendência, né? Na verdade, é uma descendência longínqua, né? Da Inquisição, né? Tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. Então, o Rabino Marcelo também conseguiu a cidadania portuguesa. Então, existe, sim, um histórico por detrás desses anuncios. Então, com base a esse, como se diz, a esse background, se a gente pode falar, né, todo esse arcabouço histórico, o Ministério tem justamente esse formato judaico. Agora, a mensagem da restauração, a grande questão que nós vamos tratar nesse congresso, é que a mensagem da restauração, ela não depende do invólucro judaico, não depende. Isso, para mim, assim, eu acho que esse tema, ele caiu como luva, né? Porque eu estive em Mato Grosso, nós fizemos lá um congresso, um mini congresso lá entre as igrejas locais. Então, foi muito bom eu poder participar para justamente trazer um pouco dessa mensagem, porque, às vezes, as igrejas que nos assistem, né, muitas igrejas, acreditam que, puxa vida, para mim falar a respeito da restauração, eu tenho que ter o Aron HaKodesh, eu tenho que ter uma Torá Kasher, eu tenho que vestir um talit, eu tenho que vestir. Então, o que a gente está assistindo hoje é que muitas igrejas, né, a gente vê aí só basta passar no canal evangélico aí, os pastores já estão se vestindo de talit, de kippá, e a gente percebe um desalinhamento muito grande. Nós entendemos que, eu acho que, em parte, esta influência pode estar partindo do ministério, né, porque a nossa mensagem ela é direcionada para judeus e não judeus. Né? O nosso canal ele tem uma prospecção gigantesca. Né? A gente acaba assim... A gente não tem nem noção, sabe? Eu falo muito com o Rabino Marcelo, com o Rabino Mateus, da dimensão que é o ministério e como que a gente consegue chegar a vários lugares do mundo. O Rabino Marcelo a última vez que o Rabino Mateus esteve junto com o Marcelo em Jerusalém, Tel Aviv, várias pessoas assim parando nas ruas de Tel Aviv, querendo conversar, tirar foto com o Rabino Marcelo. Então a gente não tem noção assim da mensagem, do quanto que ela se espalha aí pelo mundo, né? E aí as igrejas como um todo, elas acabam acreditando que a mensagem da restauração se trata apenas desses aspectos exteriores, o que não tem absolutamente nada a ver, nada a ver. A mensagem da restauração, ela não depende de uma sinagoga para ser dada, A princípio, né, o que a gente chama de restauração é uma leitura bíblica no contexto original. Isso não depende. Né? Essa que é a grande questão. Essa é uma mensagem muito,
vamos dizer assim, muito libertadora que traremos nesse congresso, justamente para trazer esse contraponto, né? A igreja, ela não depende desses símbolos judaicos. Eles são importantes? São, para quando você tem uma herança judaica, sim, no seu meio. Mas isso precisa vir com muita maturidade. Essa que é a mensagem que a gente prega, né? Que a mensagem da restauração precisa ter maturidade e equilíbrio. A grande questão é essa. Nós queremos, sim, seguidores, não, mas discípulos, né? Discípulos que venham ter justamente uma dose equilibrada a respeito dos assuntos que tratamos, né, durante a restauração. Porque ao longo desses anos todos, né, eu tenho quase 15 anos lá de ministério, o que eu tenho visto ao longo dessa jornada? Muitas pessoas adentram lá o ministério e vão para os extremos. Ou vai para o judaísmo ortodoxo, que nega Yeshua, nega toda a herança messiânica da história, ou também vai para o outro lado do cristianismo, completamente distante da verdade. Então, a nossa mensagem ela precisa andar nesse equilíbrio. Então, esse é o ponto-chave, porque nós entendemos que esse é o segredo da igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja composta por gentios e não judeus, judeus e não judeus, e que sabiam lidar com essa dose. Quanto de cada um eu preciso ter na minha liturgia, quanto de cada um eu preciso ter no meu dia a dia. É bem da verdade que ao longo de tantos anos, né, a igreja ela se distanciou completamente de qualquer herança judaica, de qualquer tradição judaica, né? A gente sabe que isso foi, como se diz, estrategicamente foi algo que foi cunhado há séculos e séculos, muitos anos, né? A igreja tentou se desvencilhar de Israel, de todas as tradições. Agora, quando a gente faz esse retorno para Sião, a gente precisa fazer esse retorno justamente com esse equilíbrio, buscando sim aqueles elementos chaves assim na nossa identidade, né? Pessoal, eu vou falando, quem quiser ir perguntando alguma coisa, porque isso envolve muitas coisas, isso envolve doutrinas, isso envolve modos de ler e interpretar a própria Bíblia, né? Então, quem quiser... Rodolfo. Pode falar. Interessante, Ronaldo, interessante que não só a Igreja Católica, né, depois de Lutero, de Calvino, isso persistiu, né, de uma forma muito acentuada, o antissemitismo, né, no sentido de ódio mesmo, de perseguição, e as doutrinas sendo rejeitadas da forma correta, né, o conhecimento judaico sendo rejeitado. Então, essa igreja hoje, né, que ela tenta buscar esses vínculos judaicos, ela o faz de forma desconectada muito por causa disso, né, porque permaneceu mesmo na reforma protestante esses vínculos do antissemitismo católico, né? Justamente, Ronaldo. Você vê que a reforma protestante como um todo, ela trouxe uma libertação de uma maneira muito intensa, né? Você volta ali no século XV, então existia assim uma opressão maligna enorme sobre as indulgências, né, para a construção da Capela Sistina lá em Roma, né? Então você tem um aspecto histórico muito intenso ali que culminou a uma distinção ali, uma separação. Mas só que quando você observa nos meandros mesmo da Reforma Protestante, ela não se distanciou de muito do dogma católico romano da época, né? Quer dizer, a partir do princípio da própria origem, né, de Lutero. Então, se distanciaram muito pouco. Então, assim, a gente observa que a restauração agora, ela chega num ponto assim crucial, né, de fazer justamente o retorno para Jerusalém, né? E isso muda completamente a forma como a gente lê o texto. Essa é que é a grande questão, porque Lutero ele traz uma tradução da Bíblia, né? Ele traz juntamente com Gutenberg, né? Quer dizer, os eventos acontecem juntos, né? Quer dizer, Gutenberg consegue desenvolver a impressão, né? Em grande escala,
Lutero, na sua vez, também consegue fazer a tradução da Bíblia, as primeiras traduções. Então começa a espalhar a mensagem do Evangelho de uma maneira muito intensa. Só que sem se ater ao ponto original da fé, né? Porque tudo na nossa vida, como o Rabino mesmo Marcelo disse, é um referencial. Você perde esse referencial, o seu avião, como ele muito cita nos livros dele, né? Se você mudar, o seu avião sai do aeroporto, e se ele desvencilha 1 grau à direita ou para a esquerda, ele chega num lugar totalmente diferente, num destino totalmente diferente. Então, é esse ponto de convergência que a igreja precisa retornar para Jerusalém. E esse retorno é um retorno assim, a gente comenta muito, né, que a gente precisa quase que você precisa tirar várias vestes, né, são várias camadas teológicas que foram se adentrando na gente. Então, é um pouco desse se libertar, né, quer dizer, dessas formas de ler o texto, né, porque uma coisa interessante, porque uma vez traduzido a Bíblia, o que Lutero institui nas suas teologias, nos seus ensinos? Peraí, esta é a forma de ler o texto. Então ele institui uma forma de você ler o texto e interpretar o texto, as perguntas iniciais, quem é Israel, quem é o povo judeu, né? Então, veja bem, quando esse povo existe, né, porque, vamos voltar atrás um tempo, né, volta aí no ano 1500, Israel era um pântano, né, não existia a terra de Israel com o povo judeu, a terra sempre existiu, mas as demarcações territoriais do terreno, né, a posse da terra, a posse já foi sempre, passou de reinos e reinos, vários reinos comandando ali o território, e até então não existia, né? O povo judeu, embora habitasse lá muito disperso, mas a terra não estava nas mãos do povo judeu. E agora o povo judeu já está na terra. Não tenho que negar, né? A partir de 1948, a história da humanidade ela foi completamente transformada. A existência do Estado de Israel, pessoal, é uma das provas inequívocas de que o Deus de Israel ele é eterno, ele mantém as suas promessas. E a grande questão é isso, os nossos olhos estão vendo isso, a grande questão é essa. Essa geração nossa que está vendo esses grandes feitos, nós somos testemunhas de tudo isso que está acontecendo. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, enorme, que recai sobre os nossos ombros, conhecer a verdade desta forma, né, porque muitos ao nosso redor não conhecem, desconhecem completamente. Falar a respeito desses assuntos é uma coisa assim, a gente sabe, lá no ministério a gente sofre muita perseguição. Muitas judaizante, né? Justamente, somos chamados assim, dos dois lados, né? Tanto do lado cristão quanto do lado judaico, né? Então, é uma situação assim, e é uma responsabilidade, sabe, gente? Eu vejo isso como um peso de uma responsabilidade gigantesca, porque nós conhecemos essa verdade. Essa verdade, de fato, como diz o texto, ela nos libertou de uma forma assim tão grande que o texto hoje ele ficou. Eu falo isso muito, né? Que cada vez que eu leio a Bíblia, para mim assim saltam coisas assim que para mim são inéditas, porque o contexto da escritura ele é muito importante para a gente entender, né? Então foi ontem um pouco da minha ministração ontem. Eu fiquei assim, fiquei apaixonado com o texto que li, porque realmente Deus ele prepara as coisas de uma maneira tão linda, que a gente fica até um pouco assustado, assim, o amor que ele tem com o povo de Israel, o amor que ele tem, assim, o cuidado, o zelo, né? Imagina um Deus, isso que eu estava falando ontem, você pega um texto de Levítico, que é um texto tão sagrado, um texto que fala de tantas purificações, né? A gente precisa, são coisas que foram dadas ali no Monte Sinai,
Então, a forma como a gente purificar, a forma como a gente ir ao templo, como fazer o sacrifício, a questão do sangue, a questão das leis alimentares, todas as leis sendo dadas ali. E, de repente, nos últimos capítulos, o nosso Deus começa a falar a respeito de manejo de terra, de questões agrárias, questões de manejo, como eu vou plantar, como eu vou colher, o que eu vou fazer ali com aquele... E, gente, é tanto cuidado. Deus, ele se preocupa, assim, nos detalhes, nos detalhes. Nos detalhes. Então... E o que a gente vê pode falar. É que muitas vezes nós estamos lendo a palavra quando não conhecíamos essa realidade com vocês e não conseguia entender a riqueza do Velho Testamento, né, da Torá. Por exemplo, esse Levítico era o que a gente mais pulava, nem olhava para ele. Verdade. E ontem, por exemplo, nessa palavra que você ministrou, que riqueza, nos ajudando a questão financeira, monetária, os detalhes que o Eterno nos fala, né? E entendendo agora profeticamente tudo se cumprindo, a volta de Yeshua tão próxima, né? É maravilhoso. É justo. E é uma responsabilidade, né? É essa responsabilidade, sabe? Porque a própria palavra diz, né? A quem é muito dado, é muito cobrado. Então, antes, se jamais vocês, todos assistindo aí, soubessem de tudo que a gente está falando, melhor seria, a própria palavra diz isso, melhor seria se vocês jamais conhecessem o Ministério de Ensino de Sião, jamais conhecessem a verdade, essa verdade da Torá, da forma como ela é dada. Seria muito mais seguro. Mas agora que a gente sabe, é a questão, a gente precisa, quer dizer, e ela acaba assim, né? Yeshua diz, né, que quando você tem essa verdade, quer dizer, do seu interior fluem rios de águas vivas, né? Então, esse rio, ele passa a jorrar, então você acaba não conseguindo mais voltar, impressionante, é um caminho, a gente fala, né, que é um caminho de uma volta, não tem volta, né? Porque a partir do momento, é uma ida só, porque a partir do momento que você vê o texto na plenitude que ele é, você pensa, puxa vida, não é, né? Às vezes eu assisto alguns pastores aí pela TV, falei, gente do céu, o texto aqui está falando de outra coisa, então não tem como espiritualizar tudo na Bíblia. A grande questão é essa. A Bíblia é um texto que você acha tudo, né? Ontem nós achamos aí questões financeiras, questões logísticas, aí, como tratar a terra. Então, você acha tudo no texto, tudo. Então, não se pode espiritualizá-la do todo, né? Existem questões que são espirituais, mas questões que são muito práticas, questões do nosso dia a dia que a gente tem que colocar, né, na prática. Então, assim, é muito interessante essa visão, né? E a gente encoraja assim a vocês, né, a buscarem mais de Deus a respeito do texto, né, a se perguntar a respeito do texto, a ler o texto e perguntando mesmo, né, entendendo, porque, pessoal, essas informações que o Ministério dá de uma maneira assim muito simples, se você olhar bem, a questão da identidade. O Rabino Mateus tem uma mensagem fantástica chamada O Elo Perdido, não sei se vocês já viram, uma mensagem mais antiga, que ele fala justamente o ponto de desconexão que a igreja teve aí no passado. E a questão identitária do texto, a questão primeiro, a identidade de quem você é, de quem o texto trata, isso são coisas assim fundamentais. O Rabino Joseph Shula também nos ensina sempre a ler o texto, prestando atenção nos pronomes. Isso é uma ferramenta assim importantíssima, principalmente para entender o livro de Romanos, né, o livro de Gálatas, a redação do apóstolo Paulo, né, nós e vós, né? Nós e vós, ele todo o tempo ele tá mudando ali a pessoa do discurso. Ora ele está dizendo aos judeus, ora ele está dizendo a não-judeus. Então, se esses princípios, né, se você, como a igreja, né, como um todo acredita, né, que não existe mais o Israel, né? Peraí.
se Israel de fato não existe, quem é o Israel que está descrito na Bíblia? Aí o que eles falam? É você. E aí vira o novo Israel de Deus, essa igreja que tem esse papel. Só que aí que eu fico assim também preocupado, em parte, assim, quando de fato essa mensagem, né, que nós pregamos a respeito da restauração, de colocar os pingos nos is, espera aí, o Israel que está falando ali é o Israel que existe. Já pensaram o que isso vai acontecer com a igreja quando tomar ciência disso? Já pararam para pensar? Não, peraí. Eu achava que eu era o Israel de Deus. Porque isso é pregado, pessoal. Isso é pregado. Isso é amplamente pregado. Porque, veja bem, esta é a base. Esta é a base de todo um sistema católico protestante. É a base. Né? Então, às vezes eu falo muito com o Rabino Marcelo, olha, a potência da mensagem, quando ela bala na raiz, porque nós tratamos das raízes, a gente está falando de coisas que estão lá no... Como se diz? Coisas que não estão aparentes. Né? Quando você fala de uma raiz de uma árvore, você não está vendo ela, mas ela existe. E ela que dá sustentação a todo edifício. Então, se você começa a abalar essa raiz, o edifício pode cair. Então, eu falo muito isso, essa questão dessa mensagem, porque como a gente trata de aspectos assim identitários e aspectos assim de sustentação, né? Porque quando você lê o texto e você se imagina assim, puxa vida, aqui está falando de Israel. Aí você pensa, puxa vida, Israel é o povo judeu. Aí, quando você entende a sua função nesse reino como enxertado, né, caso tenha a raiz judaica, né, caso você não tenha a raiz judaica, isso não tem diferença absolutamente nenhuma no reino, nenhuma. Essa é que é a grande questão, não tem diferença. É isso que o apóstolo Paulo explica. Não tem diferença de judeu nem grego, nem homem e mulher. Mas claro, homem e mulher existe diferença, tem banheiro feminino, tem banheiro masculino. Existe diferença, o judeu existe, o gentio também existe, mas quanto à salvação não existe nenhuma diferença, nenhuma. Agora, quando eu assumo essa verdade, eu posso assumir que existem povos, que o povo judeu existe, e isso não me faz absolutamente em espécie nenhuma diferente, a partir do momento que eu me sinto enxertado a eles, junto a eles, fazendo parte da mesma família, como diz Efésios capítulo 2. Então, isso é uma revelação que eu falo com vocês a verdade. Isso pode trazer, sim, como eu posso dizer assim, um sentimento assim, sei lá, é um pouco do que a gente sente, né? Quando eu tive contato assim com o Ministério Ensinando em Sião, para mim foi um desvendar dos olhos, né? Quer dizer, eu comecei a ver o texto de uma outra maneira. Eu não me sentia esse Israel de Deus, porque essa mensagem, embora sutilmente pregada, ela não me inflamava, né? Ela não me trazia um sentimento nacionalista, assim, não, eu sou agora esse Israel. Não, mas o que muito me chamava a atenção era o peso negativo que se dava à lei de Deus em todas as ministrações. É isso que me incomodava de uma espécie assim, gigantesca, e isso que me motivou muito também a buscar o ministério, justamente para entender, né, esse contexto do apóstolo Paulo, por exemplo, que é importantíssimo. Então, mas imagina esses que acreditam sim que de fato são esse Israel de Deus. Imagina, pessoal, esses que acreditam sim que toda uma fé foi sustentada nesse princípio e depois descobre, não, o Israel é o povo. Rodolfo, pode falar. Eu queria fazer uma abordagem dentro dessa questão da igreja se achar Israel de Deus, em uma outra coisa que nós, certamente vocês já viveram, com certeza, muito mais do que nós, e aqui de uma forma incipiente, mas já aconteceu, é o outro lado, que é a pessoa que conhece a mensagem da restauração e se acha o super judeu, ou que ele não seja o super judeu, mas assim, é aquela pessoa que se torna verdadeiramente judaizante.
né, que o gentil tem que fazer todas as coisas, e um legalismo excessivo. Então, quando a gente começou a falar sobre a questão do equilíbrio, entra muito nessa parte, porque, de um lado, a igreja tem essa, como você citou, esse nacionalismo, né, que foi adquirido, e, de um outro lado, tem as pessoas que incorporam a função judaica numa essência muito forte e tenta impor isso de uma forma muito grande, né? Muitas vezes até com coisas corretas, com acertos, né? Vamos falar com leis alimentares, por exemplo, mas a pessoa não tem aquela forma amável e equilibrada de ensinar sobre leis alimentares, por exemplo. E como que a gente lida, né, com essa pessoa, esse tipo de característica, né, dentro do nosso meio, dentro de uma visão da restauração, o excêntrico. Tem até um exemplo interessante. Alguns anos atrás, eu recebi um contato de uma pessoa que acompanhava o Ensinando de Sião aqui em Uberlândia. E eu liguei, fiz um contato todo feliz. Mas a primeira impressão que a pessoa me passou nas perguntas que ele me fez foram tão excessivamente judaicas, assim, coisas tipo assim, qual que é seu nome judaico? Acho que é a primeira coisa que ele me perguntou. Aí eu falei, irmão, não tenho nome judaico. E ele foi fazendo várias perguntas, assim, dos extremos. Eu também não entrei em contato mais, mas isso é uma coisa que acontece, é recorrente, a gente precisa ter esse... Então eu queria, assim, te ouvir um pouco sobre isso, sabe? Como vocês lidam com isso dentro da sinagoga e como que a gente pode trabalhar nessa ideia entre nós aqui. Ronaldo, interessante, né? Porque essa é uma questão assim que constantemente somos abordados, né? O Rabino Mateus, assim, até faltando paciência, de tantas pessoas quererem, tantos homens quererem circuncidar, ele já ofereceu uma faca de madeira para dar uma pancada para a pessoa se tocar. Ele já ofereceu até uma faca de madeira bem desafiada, bem desamolada, né? Para dar uma só para a pessoa entender. Às vezes precisa desse aspecto de choque, sabe? Porque acontece isso, a pessoa ela se encanta com o judaísmo como um todo, e o que de fato a gente prega não é o judaísmo, a gente quer ensinar um estilo de judaísmo bíblico que existiu no primeiro século. Para nós, o que interessa é aquilo que se fazia no primeiro século. E também para trás, né? Com certeza. Todos os apóstolos, eles seguem justamente as tradições que foram herdadas, mas isso aí dentro desse contexto da igreja do primeiro século. Então, esse é um dos nossos maiores problemas. Isso eu vou te falar com toda sinceridade. Esse desejo da pessoa, o Rabino Mateus mesmo diz, né? Tem pessoas que adentram com a gente e se sentem mais judeu do que a própria Golda Meir, ou o primeiro-ministro de Israel, o Ben Gurion, né? Então, é o ridículo. A gente pensa assim, com toda sinceridade, são pessoas que querem transitar na linha do ridículo, na linha do completo ridículo. Como é que a gente trata esses casos? Primeiro, a gente tenta trazer um pouco a realidade, né, a própria realidade, porque, veja bem, o exemplo, tudo aquilo que eu conheço de judaísmo, de fato, desse judaísmo bíblico, vem das referências que tem do Ministério Ensinando de Sião. Porque um dos grandes problemas também que acontece é que quando a pessoa começa a conhecer mais a respeito do Ensinando de Sião, ela começa a ir na internet, surfar na internet e adentrar em outras ondas aí a respeito do judaísmo. Então, aí aprende uma quantidade de besteira, quantidade de coisa de lixo mesmo, que a gente pode falar, que não condiz com a realidade bíblica. Então, o que eu sempre busco, sempre a orientar,
basicamente também nos líderes que nós temos, né? Por exemplo, o Rabino Marcelo, o Rabino Mateus, qual que é o estilo de judaísmo que eles ensinam, né? Então, eu sempre tento me pautar justamente no ensino deles, né? Então, por exemplo, as questões, a gente trata o seguinte, né? Todas as questões, quando você vê uma pessoa se interessando muito pelos aspectos externos, né? O que vestir, o que comer, essa questão que você falou aí do nome judaico, isso aí já é um sinal que a pessoa já está indo para um outro caminho que não é o caminho desejado. Isso aí já é um sinal de alerta. Como trazer essa pessoa para a realidade? Porque a pessoa fica vivendo num mundo completamente paralelo, né? É uma realidade que ele, por exemplo, né, como muito eu costumo citar, a questão do Shabat, né? O Shabat é o mandamento, o Shabat é o quarto mandamento na Torá. Mas se você olhar, o único país que guarda o Shabat em sua constituição é Israel. É Israel. Então, eu pelo menos não conheço nenhum outro país que não tenha, que tenha um outro dia de descanso. Eu pelo menos não conheço. Se vocês conhecerem, vocês me falam. Então, Israel. Então, para você guardar o Shabat em Israel, é muito tranquilo, né? Porque você já tem um contexto todo que para. Mas quando você está aqui no Brasil, por exemplo, ou qualquer outro país, e aí, como é que faz? Existem questões que chegam ao. Não tem como eu aplicar aqui. Por exemplo, lá em Israel, os judeus ortodoxos eles vão a pé para as sinagogas, porque todos moram perto. Então, existem sinais nos postes, assim, que a pessoa pode andar tantos passos, porque é trabalho que está sendo realizado. Então, aquela loucura. Se a pessoa começar a entrar nesses aspectos, a pessoa fica completamente pirada, completamente biruta. E perde um pouco da essência do núcleo do mandamento, né? Então, o que a gente tem orientado é justamente para a pessoa entender, de fato, aquilo que é mais que é o princípio, né? Porque o princípio de toda a Torá, ele é eterno. Existem questões circunstanciais que passam diante dos tempos e das épocas, mas o princípio, a gente tem que se ater muito aos princípios, os princípios da lei. E isso é importante. E o grande problema desses aí, que se aventura para esses pontos, é de fato a internet, porque tem de tudo, né, gente? A internet é uma coisa assim, abençoa por um lado, porque eu estou aqui graças a essa ferramenta, mas tem muita insanidade, principalmente quando se fala. E a pessoa, quando quer se sentir, porque isso acaba trazendo, isso é um problema sério, né? Porque, veja bem, quando você conhece algo, o conhecimento, de uma forma geral, ele traz um pouco de altivez, um pouco de soberba. Isso eu posso falar com toda sinceridade. Tanto é que acho que o Salmo 29 fala essa realidade, que é muito legal. Eu gosto muito desse salmo, porque ele fala sobre, viu, essa questão do conhecimento. Acho que o salmo diz, deixa eu ver aqui, eu não sei se é o 19. É o 19, olha que interessante. Ele fala assim, Salmo 19, a partir do verso 7, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. Olha o que a gente está lidando, pessoal. Olha só, isso que eu falo muito, quer dizer, quando você tem acesso à Torá, você está tendo acesso a uma das coisas mais preciosas que possa existir na face da terra. Quem está dizendo é o salmista. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado, são mais doce que o mel e desfilados favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em o que guardar a grande recompensa. Quem há de discernir suas próprias faltas, absorve-se da descrição oculta. Agora no versículo 13. Também da soberba, guarda o teu servo.
que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Soberba, sabe? Soberba, porque é algo muito valioso, muito precioso que nós temos em mão. E, de fato, é o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele sempre foi o elemento mais precioso de toda a humanidade, de toda, né? O profeta Osés já profetizava isso. O meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, isso a gente tem que sempre lembrar desse salmo, para que a gente sempre reduza, imaginando que a gente vai... Quanto mais a gente conhece, mais a gente precisa conhecer. Né? Não é porque você sabe um pouquinho de hebraico, e aí acontece isso, né? A pessoa sabe um pouquinho de hebraico e começa a falar em praça pública a respeito do hebraico e tal, mas às vezes sabe um pouquinho só. Então a gente não pode se ater para essas coisas, sabe? A gente tem que tentar ter o pé mais no chão. Pelo menos a Torá nos leva para o chão, né? Eu lembro que quando eu não conhecia assim em plenitude, a gente ficava vivendo muito no céu, né? É o crente assim que vive só nas nuvens, assim, eu ficava só navegando e tal, mas a Torá te leva para a terra, ela te traz, você desce rapidamente para a terra e começa a viver aqui uma vida normal. Né? Eu tenho falado muito no grupo aqui a diferença entre ortodoxia e ortopraxia, né? As pessoas se preocupam muito em conhecer, saber, e prática mesmo, né? Bom, nós falamos essa semana no estudo sobre fé, que a fé sem obras é morta. Né? E dentro da questão de restauração, aplica muito bem, porque o conhecimento sem você viver uma vida que apresente os mandamentos, os estatutos, que as pessoas vejam em nós, sem que nós precisemos ensinar muitas coisas, né? Mas que as nossas atitudes elas expressem isso, ilustra muito bem a fé sem obras ser morta. O conhecer sem ações, ela se torna nulo, né, o conhecimento nulo. E saber demais a questão judaica, né, sem conseguir viver e expressar isso de forma correta, é muito, muito complexo. Né? Gera, na verdade, incredulidade, né, nas pessoas. Justamente, porque acaba sendo um discurso hipócrita, né? Essa que era a grande birra, né? A grande assim, guerra que o apóstolo Paulo tinha com os judeus à época, e o próprio Yeshua também, né? Porque o ensinamento é esse, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, a fé sem as obras que acompanham é morta, né? Parece que Tiago e o apóstolo Paulo, eles começam a falar dos mesmos temas, é impressionante, parece que um está até respondendo o outro, né? O apóstolo Tiago, ele fala a respeito, ele põe um ponto final nisso, só que o apóstolo Paulo, ele nos Gálatas, ele questiona o mesmo exemplo. Abraão falando em Gálatas e também Tiago falando em Gálatas. E o que a gente entende? O que a gente entende? Quem que ganhou nessa história? Nenhum dos dois. Para mim, as duas coisas valem. As duas, porque você pega um que defende só a salvação pela fé, né? E outra salvação pelas obras. Então, o que eu acredito? Eu acredito nos dois. Para mim, o que vale é os dois, porque eu não posso. Pessoal, o único exemplo, olha para você ver, o único exemplo de salvação que eu vi na Bíblia, que foi de fato exclusivamente pela fé, foi aquele ladrão ao lado de Yeshua, que estava com as mãos crucificadas. E daí o próximo passo já era a morte, não tinha saída dali. Mas, não tinha obra mais. Não tinha mais nada o que fazer. Agora, eu não posso atrelar que a salvação vem só pelas obras, não posso, porque isso aí eu nego a graça de Yeshua, entendeu? Então, por isso que a gente tem que entender os dois lados da moeda. É o mesmo, quando Filipenses 2, capítulo 2, fala que a salvação, desenvolvei a vossa salvação. Opa, peraí, é sinal que ela precisa, se ela está iniciando, ela precisa se desenvolver, ela precisa se elevar, e se eleva muito com as obras. O Tiago mesmo fala, puxa vida, você vê uma pessoa sem condições assim, e você fala, paz do Senhor, tchau. Não, não, se a pessoa está precisando de alimento, você tem que dar, ué.
Então, assim, essa questão é muito importante porque a nossa vida, ela espelha as nossas ações. Isso aí não adianta, porque esse que é o discurso hipócrita. Você fala, você ensina uma coisa, só que você não vive ela. Então, assim como o Schulam fala, né? O Schulam fala que existiam fariseus hipócritas que diziam algo e não cumpriam, também como existem muitos cristãos hipócritas que também falam o que para fazer e acabam fazendo, vivendo outra realidade. O que mais marca o ensino, o que é mais profundo no ensino é a obra, é o exemplo. Né? Porque de nada adianta eu falar com vocês uma teoria se eu não pratico. E aí quando você tira muito a questão espiritual da Bíblia, né? Porque acaba você vendo tudo de uma maneira muito espiritual e não muito prático. Aí por isso que a gente tem que ter esse olhar mais prático da Bíblia, porque existem, como eu acho que em Deuteronômio que fala, né? Que a Torá não está tão distante de você, assim, ela não está no mar para que você, que bom, como eu queria ter acesso a esse texto, mas ele está lá no mar, ou ele está no céu. Não, a Torá está perto de você, está perto, então você pode usar, pode fazer uso dela para desenvolver, para criar esse autodesenvolvimento. Né? Então é muito complexo isso, são relações assim, que é por isso, Ronaldo, a gente tem que sempre puxar o pessoal assim para a terra. Peraí, gente, não é, às vezes o pessoal quer fugir para muitos caminhos, estudar muita coisa aí, e eu fico assim impressionado como que o Novo Testamento ele esclarece tanta coisa. Quando você pega o Antigo, né, como a gente chama, nossa, puxa, minha esposa, ela é uma das primeiras questões que ela falava, né? Ela fala assim, quando nós entramos lá na sinagoga, ela falava assim, puxa vida, agora a gente vai estudar só o Antigo Testamento? Eu pensei comigo, puxa, só! Mas é tanta coisa que tem para se falar disso aqui. E aí quando você vê o Novo Testamento, ele é uma repetição. Ele é uma repetição impressionante. As parábolas de Yeshua, né? Ontem eu abordei 2 parábolas de Yeshua que são assim de uma profundidade enorme. E aí, todas essas parábolas baseadas em Levítico, baseadas possivelmente, não pude afirmar, mas no ano do jubileu, porque quando existe perdão de dívidas, Jesus dá vários exemplos de perdão de dívidas. E veja bem, Jesus parece que ele fala muito também sobre questões do dinheiro. Ele fala muito. Por que ele fala muito do dinheiro? Porque a questão do dinheiro envolve todos nós. Né? Aquelas perguntas ontem, né? Quer dizer, por que em pleno Monte Sinai seria falado a respeito de questões da terra? Porque nós não vamos viver dentro do templo. Nós vamos viver no nosso dia a dia, em nossas operações comerciais de compra e venda. Vai ali, vai no comércio, vai no outro, faz aquilo. Isso é que compete à nossa vida. Então, é muito importante a gente ver esse aspecto prático, né, das nossas ações, e tem aquela questão também, né, que a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto ser um pastor, eu queria ser tanto para mim trabalhar na obra. Não, a obra Viver é pela a sua fé. vida. Viver pela fé. Nossa, você vê tantos apóstolos falando, o apóstolo Paulo fala, olha, eu não quis ser peso para vocês, eu trabalhei, eu montava tendas justamente para não trazer peso às comunidades. E aí não tem essa separação. Não tem essa separação. Você não é uma vida. Você não tem uma vida dentro da igreja e outra vida fora. Você não tem uma vida dentro de casa e uma vida no emprego. Você não é uma pessoa diferente. Essa que é a máscara hipócrita. Você não pode ter essas várias faces. Você tem que ser uma só. É isso que a Bíblia, que Yeshua também ensina muito, né? Você ter uma cara só, um pensamento só, né? Independente. Uhum. Rodolfo, a gente está quase chegando a 1 hora, não sei como é que está seu tempo aí. Não, eu tô precisando já quase já encerrar, porque amanhã eu tenho que dar aula à noite, então eu já tenho que preparar algumas coisinhas aqui também. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Algum irmão aí? Abre o microfone. Não, você não vai ter uma resposta muito longa, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, aproveita esse momento. Um de cada vez. Eu quero, assim, agradecer a sua participação,
Deixa eu Peraí, ligar, som de abaixa cada vez. É porque eu liguei no meu celular, mas estou assistindo a televisão, por isso que deu esse eco aí. Eu acho que Ah, agora tá. vai melhorar. Agradecer ao Xodô por ter disponibilizado, né, do seu tempo para estar nos presenteando, né, com essa live. E, assim, eu vou falar por minha experiência, porque da minha família, eu fui a primeira a me converter ao Senhor. Na época nós falávamos Jesus, hoje a gente chama de Yeshua, com muito prazer, Uhum. mas eu fui a primeira a ir para uma igreja evangélica, e na época eu fui muito perseguida, assim, no meu seio familiar mesmo. E hoje eu sinto um outro tipo de perseguição por ter encontrado, né, a restauração e passar a vivenciá-la em minha vida. Hoje eu guardo as leis alimentares, celebro as festas do Senhor, guardo o sábado. E isso, eu vejo assim, que para o mundo isso é um peso. E as minhas irmãs falam assim, que eu sou extremista, que tudo comigo é ferro e fogo. Uhum. E eu sei que não é fácil, né? A gente viver no mundo e o mundo, assim, praticamente condena, né? Pelo que você professa, pelo aquilo que você crê, que você segue. É. Mas, assim, eu sei que com pena e fé a gente vai vencer, né? Amém. E eu creio que que Yeshua, ele está permitindo justamente a gente passar por esse processo, a gente... eu via que a igreja onde eu estava tinha tudo, era totalmente antissemita. Infelizmente, a gente vive num mundo em que a maioria, né, das igrejas são, mas a gente tem, assim, com amor e com muita, assim, humildade, né, mostrar essa verdade, né, esse engano em que vivem, Com certeza. mas eu sei que não é fácil, viu? Eu vou falar por mim. É verdade, viu, Excelente. Kênia? É verdade. Nós estamos nadando, na verdade, contra grandes correntezas, grandes correntezas. E a gente precisa, sim, de fato, nos fortalecer, né? Assim como o salmão, né? O salmão ele faz um nado contrário à correnteza, mas isso nos vai trazer mais músculos. Isso pode ter certeza. Quanto mais você ter resistência, isso aí você pode ter certeza que você vai ficar mais forte. Porque é assim. Eu lembro quando eu comecei a entender muito da visão da restauração, como aconteceu com você mesmo, meus amigos da igreja eram os primeiros a me apedrejar, eram os primeiros. Mas isso para mim foi fundamental, foi fundamental. Eu agradeço muito a eles por ter feito isso, porque a ânsia e a sede que eu voltei para entender o apóstolo Paulo, no que de fato ele fazia, isso para mim foi assim, foi crucial para minha vida, porque aí de fato é claro que a gente não tem que ficar discutindo, né? Isso aí é infrutífero. A própria Tito mesmo fala, né, que é infrutífero discussões a respeito de genealogias, fábulas judaicas, tudo isso. Mas assim que eu recebia algo, porque eles mandam assim uns versículos, né? Uns canivetinhos assim, manda. E aí, o que você acha sobre isso? Aí eu tinha que ler o texto, eu tinha que ler aquela acusação para me entender, e para mim foi ótimo, sabe? Isso foi ótimo. Então pode ter certeza, minha irmã, você está sendo preparada, você está sendo como esse peixe que está nadando na contramão, se fortalecendo, pode ter certeza. Amém. Tem mais alguém que quer fazer alguma outra pergunta, breve? Nós queremos te agradecer muito, Que bom. Rodolfo. Que bom, Cecília. Esses anos que nós estamos aqui em Berlândia, né? Nós começamos depois de um congresso da restauração, sétimo, que nós fomos, eu e o Ronaldo, e o Senhor falou forte ao nosso coração, celebrem o Shabat, né? Glória a Deus. Começamos timidamente, sem entender muito, e hoje nós vemos
o respaldo que o Ensinando Discinando tem no mundo, né? O ministério mais respeitado, um dos maiores judaicos messiânicos no mundo. Nós sentimos seguros de estar debaixo das asas de vocês, recebendo, bebendo desse alimento puro, né? E nutrindo também as nossas vidas aqui, ceando com vocês, nos tornando uma só família, Glória celebrando as festas. Antes a gente tinha poucas coisas, né, aqui, timidamente. Hoje a gente estamos fazendo as festas com mais pessoas, em ambientes maiores, né? Que legal. Esse ano que a Páscoa foi, né, para todos nós, foi uma Páscoa home, né, em home. Em home. Mas, assim, queremos agradecer com todo o nosso coração e esperamos verdadeiramente que nós tenhamos vocês em nossa casa. Amém, com pertinho de certeza. nós, né, pelo menos uma vez por mês, né? A gente quer trazer o pessoal para fazer o CATES, pelo menos matérias juntos, o grupo, né, tá estudando junto com vocês. Alguns de nós, o Estênio, e todos, muitos já estão manifestando a vontade de fazer o CATES todo, né, com você. Tá? Ô, Cecília, mas aqui, só para informar, nós fechamos o CATES. Agora é as matérias, né? Agora é o portal, então todo o conteúdo do CATES está no portal da restauração, né? Então é só acessar, porque agora está no modelo streaming, né? Tipo Netflix, tipo outros serviços de streaming de vídeo. Nós achamos num preço mais acessível também, né? Então tá muito melhor, assim, todo o conteúdo está lá. E não só o conteúdo, mas os congressos internacionais estão lá. Sim. E também as escolas shabáticas, que também abençoam muito. Então nós estamos oferecendo conteúdo bem maior. Mas, gente, olha, eu também agradeço, fiquei muito feliz de vê-los, de conhecê-los um pouco. Tá? Me coloca à disposição, tá, Ronaldo? Eu não quero atrapalhar os estudos, porque você já tem os estudos já. Mas não atrapalhar nada. A gente pode fazer, sim, uma live por mês, ou depois a gente pode, né, tendo a necessidade, eu posso entrar, se você tem meu contato, a gente entra, tá bom? Perfeito, perfeito. Pode ser quantas vezes você tiver disponibilidade. Tá bom, eu inverto, pode deixar. Eu vou inverter a frase. A gente que não quer incomodar. Né? O tempo que você puder ter conosco, a gente estamos aqui ávidos por mais conhecimento. Não só por conhecimento. Eu falo sempre para os irmãos, tudo é uma base de relacionamento, né? Com então, muito mais do que conhecer, é relacionar, estar junto, né? E nos conhecermos, nos apoiarmos. Estamos à disposição e esperamos também que em breve, passando essa epidemia aí, a gente possa ter, né, você aqui, trazer a esposa, conhecer Uberlândia. Com certeza, vai ser um prazer. Olha, não oramos no começo, mas vamos orar aqui no final, né? Amém. É verdade. Vamos agradecer ao Eterno. Pai, no nome santo de Yeshua HaMashiach, nós te louvamos, te agradecemos por esse encontro. Pai, como foi frutífero, como foi alegre ver os irmãos unidos em união. Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe cada um desses membros aí de Curitiba, de Uberlândia, que eles possam, sim, meu Deus, estarem guardados, protegidos, meu Deus, livres de todas as acusações malignas, de toda a intempérie maligna que possa recair sobre esses irmãos. Nós te pedimos que a tua misericórdia, com o teu braço forte, os livres, os guarde, dê a eles uma saúde, Pai, que eles sejam saudáveis na fé, saudáveis também no corpo, que sejam espiritualmente sadios. No nome santo de Yeshua, eu te peço pela guarda, pela proteção, pela saúde, pela vida. No nome santo de Yeshua, cada um desses meus irmãos em Uberlândia, que o Senhor os abençoe e os guarde, que nos dê uma semana de paz na presença da terra. No nome santo de Yeshua. Amém. Amém, amém. Shalom. Pessoal, um grande abraço. Shalom, shalom. Obrigada. Até o próximo encontro.